Todos os últimos presidentes dos Estados Unidos, todos eles, sem exceção, prometeram trazer o trabalho e a manufatura fabril de volta para os Estados Unidos. Então podemos deduzir que o último deles vai conseguir. Duvido. Canal Luz no Fim do Túnel, estamos aqui hoje fazendo comentários gerais. É um assunto variado hoje, baseado nas nossas postagens aí nas redes sociais. Então hoje é 2 de abril de 2025, é uma quarta-feira, estamos aqui em São Paulo. Veja, o método aí do Mr. MAGA, o Mr. Magu, Make America Great Again, são impostos e taxações comerciais. Algo completamente antiliberal, anticomercial, antidemocrático, recessivo, punitivo, estagnante. Bom, veja as novas tarifas dos Estados Unidos. E segundo o Mr. Magu, o Mr. Maga, isso daí vai trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. Então veja as tarifas, veja a China, 34%. Quer dizer, para um produto chinês chegar numa loja nos Estados Unidos, ele vai estar 34% mais caro. União Europeia, 20%. Né? Vou falar alguns, ó. Japão, 24%. Coreia do Sul, 25%. Suíça, 31%. Reino Unido, veja o amiguinho, 10%. Esse daí é pouquinho, hein? Brasil, 10%. Poxa, então acho que ele é amiguinho do Brasil, hein? Veja, o Trump conseguiu mais uma façanha, né? Conseguiu aproximar o Japão e a Coreia do Sul da China. Né? Bom, agora ele finge, né? Os assessores dele informam ele, né? Informam-no, né? Que não foi a Ucrânia que rompeu o cessar-fogo e atacou a infraestrutura russa. Isso foi exatamente o que aconteceu, né? A Ucrânia rompeu o cessar-fogo e atacou lá uma usina energética da Rússia. A Rússia revidou com força, né? Aí o animador de auditório ficou louco, começou a xingar o Putin porque esse revidou o ataque. Eu estou começando a achar que o Trump é pior do que o Biden, viu? Bom, vou voltar a esse assunto ainda. Veja, uma outra polêmica, né? Surgiu ali por causa do código-fonte. Veja, sobre a polêmica do código-fonte. No relatório do PL, né, que aparece toda hora lá nas redes, né? O 8 de janeiro foi pelo código-fonte, etc, etc. Primeiro, veja, vou entrar no assunto. Veja, eu não sou petista, eu não sou lulista, não sou bolsonarista, não sou esquerdista, não sou partidário, né? Não sou nada disso. Sou alguém que até que seja desmentido, cujo cérebro funciona. Bom, pelo menos funciona para mim, né? Então vamos lá. O código-fonte das urnas eletrônicas utilizadas na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 esteve totalmente à disposição dos partidos políticos. Esse é o fato, incluindo os partidos da oposição. E inúmeras entidades aí que fiscalizaram a eleição. Daí o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, seguiu o protocolo lá de transparência que inclui a abertura do código-fonte para inspeção por parte das instituições, né, das Forças Armadas, dos partidos, da Polícia Federal, do Ministério Público, da OAB, universidades e tal. Então, houve primeiro lá uma abertura do código-fonte, isso em outubro de 2021, um ano antes da eleição. Né? Daí, os representantes aí das entidades que fiscalizam, incluindo o PL, o Partido Liberal do Jair Bolsonaro, analisaram os códigos. O TSE tinha lá um espaço específico lá na sua sede em Brasília para que a inspeção pudesse ocorrer ao longo de vários meses, né? Vale destacar que, embora o acesso foi garantido, nem todas as entidades aproveitaram o período para analisar. Por exemplo, as Forças Armadas solicitaram acesso ao código-fonte com pedido urgentíssimo em agosto de 2022, 10 meses após. E o TSE assegurou que pudesse verificar à vontade, né? Após as eleições, relatórios de entidades como o do Ministério da Defesa, o Tribunal de Contas da União, a OAB, chegaram à conclusão que o processo eleitoral foi de acordo com o combinado. Houve a lisura do processo.
Bom, resta os que acreditam que o Bitcoin é o Espírito Santo e Bolsonaro é a segunda, acho que é a primeira vinda de Cristo. Bom, seguem negando tudo, né? Fazer o quê, né? Pessoal, uma coisa interessante aí que apareceu aí, e eu fiz aí um exercício intelectual aí, sobre certas afirmações que apareceram sobre a China, né? A China, né? Então, um amigo meu disse que a China é imperialista. Depois ele disse, o capitalismo salvou a China. Depois ele falou, o modelo chinês só foi possível pela descomunal montanha de dinheiro que o Ocidente colocou lá. Aí ele falou: o modelo chinês depende de ter uma população enorme, né? Portanto, não dá para você reproduzir esse modelo. Aí ele falou: não há comunismo na China. Eu falei: não, peraí. Aí ainda falou: o modelo chinês só funciona porque é uma ditadura. Eu falei: será que é assim mesmo? Bom, aí fiz um exercício. Veja, a China é imperialista. Eu vou comentar cada um desses itens. Veja, imperialismo. A China é imperialista? Não, a China não é imperialista. O imperialismo, o que é imperialismo? É a dominação direta de outros territórios por meio de uma colonização ou uma exploração militar ou um controle político explícito, como fizeram as potências ocidentais durante muitas décadas e séculos. Veja, a China, embora ela exerça uma influência econômica e política significativa no que tange ao seu projeto comercial Cinturão e Rota, não segue o padrão imperialista. Veja, não segue. Veja, a China não estabelece colônias. Ela não tem colônias. Não ocupa militarmente ou faz bases militares em outros países, como os impérios europeus fizeram e os Estados Unidos fazem, né? A abordagem da China é focada em parceria econômica, investimento em infraestrutura. Ela não impõe nada disso, nem direta nem indiretamente. Quer dizer, você faz uma parceria com a China se você quiser. Se você não quiser, ela não vai te obrigar a fazer absolutamente. Então, assim, a China, historicamente, ela foi vítima do imperialismo, no século da humilhação, o que molda sua narrativa contrária a práticas imperialistas, né? Segundo ponto, o capitalismo salvou a China. Bom, então vamos lá. Veja, você atribuir a ascensão, o crescimento da China exclusivamente ao capitalismo, é como se o capitalismo fosse assim uma varinha de condão, uma coisa mágica. Veja, você não pode ignorar o papel central do Estado e do Partido Comunista da China, o PCC, o Partido Comunista Chinês, no que tange à pujança econômica. Veja, desde as reformas do Deng Xiaoping, a China adotou elementos de mercado, né? Mas sob um sistema de socialismo com características chinesas. Então, o governo mantém um controle sobre setores estratégicos, que é o que o Brasil devia fazer também. Mantém controle sobre os bancos, e não são os bancos que governam a China, é a China que governa os bancos da China. E mantém um controle sobre as políticas industriais que ela pratica. Então, o crescimento chinês foi impulsionado por um planejamento estatal, por zonas econômicas especiais, por subsídios governamentais e não por um capitalismo mágico, laissez-faire liberal, financeirista, neoliberal, etc, etc. Países que adotaram um capitalismo, vamos dizer, puro, sem intervenção estatal forte, por exemplo, nações africanas ou América Latina, aqui, por exemplo, no período aí militar, veja, não replicaram esse sucesso, ou então foi um sucesso momentâneo, depois ele foi perdido. O modelo da China, que a gente pode dizer que é um modelo híbrido, faz toda a diferença, e não o capitalismo puramente, né? Terceiro ponto, ó, o modelo chinês só foi possível pelo descomunal montante de dinheiro ocidental que foi despejado lá. Veja, embora o investimento ocidental desempenhe um papel importante, ninguém vai negar, nas décadas de 1980 e 1990, o sucesso da China não se deve exclusivamente a isso daí, né? Porque eu posso te dar uma montanha de dinheiro, isso não significa que você vai conseguir manter ou investir esse dinheiro. Antes de receber grandes fluxos de capital estrangeiro, a China já havia estabelecido uma base industrial e, sobretudo, educacional já desde a época do Mao Zedong, né? O que permitiu à China absorver e aproveitar o investimento que começou a vir na era do Deng Xiaoping. O governo chinês soube direcionar e priorizar os recursos para infraestrutura e manufatura,
em vez de deixar os banqueiros ocidentais ditarem a economia, né? Bom, então hoje a China ela depende mais do seu mercado interno e de investimentos em países em desenvolvimento do que do Ocidente. Conclusão, o dinheiro ocidental foi importante, ele foi um catalisador, mas ele não foi a causa única, o que sustentou o seu modelo, né? É igual aquela história do filho pródigo, né? Você dá uma moeda para um e 10 moedas para outro e 100 moedas para o terceiro, né? Vocês conhecem essa história, né? Depois aí tem um que traz a moeda de volta, o outro fala, olha, pai, as 10 moedas que você me deu, né? Eu transformei em 100, né? E o que você deu 100 moedas, ele perdeu tudo, né? Então, o modelo chinês, o quarto item, veja, o modelo chinês depende da vastidão de sua população, portanto ele não é reproduzível. Então vamos lá. A China ela cresceu porque ela tem uma população grande? Será que essa é a causa? Depende disso? Veja, a vasta população da China foi um fator importante, mas não é o que determinou, não foi o determinante. Países são populosos, por exemplo, a Índia, tem uma população gigante, como a da China, ou a Indonésia, né, que tem um mar de gente, não alcançaram o mesmo nível de desenvolvimento da China, apesar de terem grandes populações, né? Veja, o sucesso chinês ele veio de uma combinação de uma força de trabalho disciplinada com políticas de Estado eficazes e com educação em massa, que isso já veio da época do Mao Zedong, planejamento industrial pensado, né? E um controle centralizado. Pequenos países, por exemplo, Singapura, Coreia do Sul, mostram que elementos do modelo chinês, como intervenção estatal e foco em exportações, podem ser adaptados com sucesso. Veja, são países com população pequena, né? Conseguiram, independentemente do tamanho populacional. Então a chave está na execução do seu projeto de desenvolvimento, e não simplesmente no fato de você ter uma população gigante. Quinto ponto, não há comunismo na China. O meu colega afirmou. Eu disse, dizer que não há comunismo na China é ser um pouco simplista, hein? Veja, embora a China tenha se afastado, vamos dizer, do comunismo ortodoxo, vamos dizer, do Mao Zedong, né, da coletivização, da economia planificada rígida, né, o PCC mantém um monopólio político e defende uma ideologia marxista adaptada à realidade chinesa. E veja, tem muito de confucionismo e de taoísmo nessa realidade chinesa, hein? A propriedade estatal de terras, o controle de empresas estratégicas e a retórica oficial de construção do socialismo, a moda chinesa, indicam que elementos comunistas persistem, mesmo em um sistema híbrido de mercado. O comunismo da China evoluiu, ela deu a volta por cima, mas não foi abandonado. Veja, ele coexiste com o pragmatismo econômico, superando essa visão binária, essa visão macartista ocidental, assim, ou é o comunismo puro ou é o capitalismo absoluto. A visão macartista não funciona na China, não é nenhuma coisa nem outra. O modelo chinês, finalmente, ele disse, o modelo chinês só funciona se você tiver uma ditadura. Veja, embora o governo da China seja autoritário, isso facilita a implementação rápida de políticas e também impede, né, ou vamos dizer, exclui os dissidentes. Ele consegue controlar as dissidências, a oposição. Mas isso não prova que o seu modelo econômico só funciona porque é uma ditadura. Não, não prova. Veja, a Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul ela teve um grande crescimento numa época extremamente autoritária da Coreia do Sul, dos anos 1960, 70 e 80. E depois a Coreia do Sul transitou para um regime, digamos, democrático e não colapsou economicamente. O sucesso chinês ele depende mais de fatores como planejamento de longo prazo, estabilidade política e coordenação estatal, e não pelo fato de que ele é autoritário. Não depende assim de autoritarismo. Um governo democrático com uma visão estratégica poderia, teoricamente, replicar aspectos do modelo, desde que mantivesse disciplina e foco, como visto em casos como o Japão, por exemplo, no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial. Bom, o objetivo desse exercício aí foi apontar aí para a necessidade de se evitar visões ideológicas reducionistas, né? Bom, acho que vamos para... Ainda vou trazer mais alguns tópicos aqui. Veja, aquele sonhador que virou o super gênio americano, né, o mutante das galáxias, o Elon Musk, né, cujo Tesla está afundando, hein?
Veja, ele acaba de dizer, vai vendo, aqui temos 80% de chances de ficar tão rico quanto ele. Ele falou isso. Aí ele aproveitou e disse também que há 20% de chance de termos robôs assassinos. Bom, nesse caso eu prefiro não ficar rico como você, o Elon Musk, e também eu prefiro não ter que conviver com robôs assassinos. Eu prefiro eu prefiro que, vamos deixar isso de lado, né? Bom, vou agora, ainda falei que ia falar mais um pouquinho do Trump, né? Veja, o Trump não é apenas o rei da bravata, ele também navega na área do rei do ridículo, já, veja. Ele promete exatamente tudo que ele não pode cumprir, né? E ele crê que se ele ficar indignado, né, ele vai mudar a percepção dos seus eleitores. Que percepção? Veja que ele é um amador, é um arrivista, é um jogador que não tem cartas, parece. O grande negócio do Trump é ameaçar todo mundo para lavar mais dinheiro. Segue as mesmas políticas do Biden, enquanto se vende como um tipo moralizador, cristão, pragmático, né? Bom, aí o envio de caminhões de armas, dinheiro, monitores, agentes, mercenários, logística, leituras por satélite, tudo segue exatamente igual na Ucrânia. Então, que cessar-fogo que ele quer, se eles continuam enviando armas para lá, né? Pode-se concluir, o Trump não vai conseguir nada no Ártico. Ele não vai conseguir nada no Irã. Agora cismou que tem que atacar o Irã. Veja, ele não obteve ainda nenhuma vantagem frente à China, até esse momento, então, com 2 meses aí. Veja, ele mente de forma obsessiva, né? Essa maneira de dar porretada na mesa, né? Veja, ele é dominado por aquele comediante lá, o Zelensky. Veja, ele continua a destruir o povo palestino em Gaza. Ele é pior do que o Biden. Veja, o cara assim é. Sabe aquela coisa que fica no vaso da privada? Bom, mas se vende como se fosse a ambrosia, né? O néctar divino dos deuses. E quer um terceiro mandato. O Biden era melhor, hein? Olha, para dizer isso é porque realmente a coisa não vai bem, né? Espero que eu esteja enganado, né? O Trump acha que ele pode blefar com o Putin. Veja, não pode, senhor Trump. Veja, se você quer um cessar-fogo na Ucrânia, você tem que parar de enviar dólares, armas, satélites, agentes. É uma coisa tão óbvia, né? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Esse vídeo foi um comentário geral aí dos dos comentários, né? Ok, pessoal? Se você chegou até aqui, dá o like aí no nosso vídeo, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal. Se não tiver, já segue, hein? E traz um seguidor para nós aqui, canal Luz no Fim do Túnel, da mídia alternativa, da mídia independente, da mídia que realmente faz diferença, né? Canal de livre expressão e comunicação. Bom, se quiser ajudar o canal, tá aí na descrição do vídeo, fazer um pixinho aí para ajudar o canal. A gente aceita sim. Pessoal, muito obrigado aí pela sua atenção. Eu aceito sugestões também. Eu estou preparando uns vídeos aí fantásticos. Quem assistir verá. Ok, pessoal? Então prestigie aí o nosso canalesco e vamos em frente aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima.